bem, meus caros? Estamos de volta então e olha só, nós encerramos o bloco anterior, né? Falando aqui sobre a transitividade verbal. E eu fiquei para esse próximo bloco aqui já começar falando então daquelas situações em que nós temos um verbo intransitivo, tá? Só para deixar claro, né? Nós falamos então de verbos transitivos direto e indireto, transitivo direto e indireto, e aí para aproveitarmos o ensejo aí e fecharmos esse ponto com vocês, deixar bem claro, vou só fazer algumas breves considerações acerca do que é um verbo intransitivo. Por exemplo, né? Se eu falo aqui para você, João morreu. Observe bem que eu não preciso falar mais nada para que você entenda o que aconteceu com João. Morreu, fim da linha para ele, certo? Muito bem, o verbo morrer é um verbo que não pede complemento. Encerra-se nele mesmo a ideia a ser expressa, né? Diferente do verbo gostar, do verbo visar, de outros verbos que pedem então um complemento, tá? Aqui, João morreu, pronto, você já entendeu toda a ação. Agora, o que acontece? Nós podemos acrescentar circunstâncias a este enunciado. Circunstâncias essas que possam trazer maior clareza acerca da morte do João. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar, por exemplo, que o João morreu em Goiânia. Olha só, neste caso, preste bastante atenção. Eu preciso falar que foi em Goiânia para que você entenda que ele morreu? Não. Tá? Ou eu posso falar que ele morreu de dengue. Preciso falar que ele morreu de dengue para que você entenda que ele morreu? Não. Ou eu ainda posso falar que ele morreu ontem. Preciso falar que foi ontem para que você entenda que ele morreu? Não. Então, observe bem. Tudo isso aqui que eu estou trazendo, né, que ele morreu em Goiânia, que ele morreu de dengue, que ele morreu ontem, não é complemento para o verbo, simplesmente porque o verbo morrer não pede complemento, tá? A ideia já está pronta e acabada nele mesmo. Mas tudo isso aqui indica circunstâncias, tá? Circunstâncias para a morte do João. Então veja bem, tudo isso aqui, tá? Tudo isso daqui está junto, tá? Junto do verbo. Junto do verbo, mas não é complemento para esse verbo. Por quê? Porque esse verbo não pede complemento. Aquilo que está junto do verbo e não é complemento para o verbo, de forma lógica, só pode ser o quê? Adjunto adverbial. Tá? Então, o adjunto adverbial, ele vem junto ao verbo, indicando ali uma circunstância para este verbo, mas não funciona como complemento. Então, vamos ter clareza disso. Tá? Então, sempre que você tiver um advérbio, ele está indicando uma circunstância, na relação com o verbo, ele está indicando ali uma circunstância para este verbo. No caso aqui, ó, no primeiro, uma circunstância o quê? De lugar, tá? Uma circunstância de lugar. João morreu em Goiânia. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Morreu de dengue. Estou indicando aqui o quê? A causa da morte, não é? Então eu tenho um adjunto adverbial de causa. Na verdade, nesses dois primeiros exemplos, o que eu tenho aqui, né, não é nem chamado de advérbio. Tá? A ideia é do advérbio, mas como nós temos duas palavras formando um sentido, nós temos aí uma locução adverbial. Aqui uma locução adverbial de lugar, aqui uma locução adverbial de causa. E por fim, eu tenho aqui um adjunto adverbial de tempo, né? Eu estou indicando aqui quando ocorreu essa morte. Aí aqui sim eu tenho um advérbio, porque apenas um vocábulo. Então veja bem, o advérbio ligado ao verbo, ele vai indicar uma circunstância, ele não funciona como complemento para este verbo. E o que você deve lembrar sempre, o advérbio
pertence à classe de palavras invariáveis. Está lá no bloco anterior, né, em que nós frisamos isso aí com vocês. Das classes invariáveis, o advérbio é a única que assume função sintática, que é a função de adjunto adverbial. Então, com as demais ali, preposição, conjunção, interjeição, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque essas classes de palavras não assumem nenhuma função sintática, tá? Das invariáveis, apenas o advérbio, que desempenha a função de adjunto adverbial. Nós veremos mais à frente, quando estiver falando aqui com vocês de concordância nominal, nós vamos ver que o advérbio, ele se relaciona tanto com o verbo, como ele se relaciona com o adjetivo e com o próprio advérbio. Mas nós estamos chamando a atenção aqui, justamente para a relação com o verbo. Então, nessa relação com o verbo, o advérbio estará indicando uma circunstância. Mas lembre-se, o adjunto adverbial, tanto é que ele é considerado um termo que é um termo acessório, tá? Justamente porque ele não funciona como complemento para o verbo, já que este verbo, então, não pede complemento. Beleza? Fui claro nisso aí com vocês, tá? Então, sempre que você tiver um termo que está relacionado ao verbo, mas não está completando o sentido desse verbo, então cuidado, não vá confundir, não vá chamar isso de complemento, tá? Esse termo que está junto do verbo e não é complemento, ele só pode ser, logicamente, um adjunto adverbial, tá? Então, se eu falo para você aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui uma situação. Olha só, se eu falo para você, acordei. Acordei. Pronto, né? Acordei, ponto final, acabou. Preciso falar mais alguma coisa para que você entenda que ainda estamos aqui no mundo dos vivos? Não, não é? Mas eu posso indicar o quê? Eu posso falar que eu acordei tarde. Não é? Posso falar que eu acordei tarde? Posso falar que eu acordei pela manhã, tá? Mas eu preciso falar que eu acordei tarde ou que eu acordei pela manhã para que você entenda que eu acordei? Não, tá? Não preciso falar. Isso tudo está relacionado ao verbo, mas não completando-lhe o sentido. Apenas, tá? Apenas o quê? Apenas indicando uma circunstância para esse verbo. Aqui, nas duas situações, eu tenho uma ideia o quê? Temporal. Eu tenho aqui um adjunto adverbial, tá? De tempo, né? Temporal. Assim como eu tenho aqui, com uma diferença. Enquanto aqui eu vou classificar como advérbio, aqui eu classifico como uma locução adverbial. Por quê? Qual a diferença, né? Na locução, eu tenho ali duas ou mais palavras para formar uma ideia. Quando isso acontece, eu tenho uma locução. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos lá, era só esse ponto que eu queria esclarecer, já que nós falamos, né, até o bloco anterior, de transitividade verbal, falamos sobre as situações em que o verbo pede complemento com ou sem preposição, fizemos a classificação do verbo como transitivo direto, transitivo indireto, né? E faltava esclarecer aí um pouco mais a questão do verbo intransitivo. Então, o verbo intransitivo é o verbo que não pede complemento, tá? E o que você pode indicar para ele são apenas circunstâncias. Beleza? Tranquilo? Certinho aí? Bom, pessoal, e em se tratando das preposições, né? O que é essa preposição? Então, a preposição, ela é uma classe de palavra, é uma palavra que liga outras palavras, tá? Que liga uma palavra a outra, estabelecendo ali entre elas, tá? Uma relação de sentido, tá? Ou de dependência. Então, este é o papel da preposição. Então, você tem a preposição lá, né? A, ante, até, com, contra, para, perante, per, sem, sobre, né? De, desde. Então, essas são as chamadas preposições essenciais. Tá? Agora, nós temos também as chamadas preposições acidentais, né? E você tem que lembrar o quê? Que pode ocorrer ainda a contração da preposição, né, com um artigo, por exemplo, e formar ali uma nova palavra, né, da preposição com um pronome e formar assim uma nova palavra. Como assim, né? Sim, se você vai falar que eu moro moro em algum lugar, não é isso? Moro em algum lugar.
Então vamos supor que a sua casa seja uma casa amarela. Então moro na casa amarela. Esse na aí é a contração da preposição em, mais o artigo a para a casa. Então vira na casa. Em algum lugar, né? Então, em algum lugar. Então, essas contrações, elas podem acontecer, tá? Não vou gastar tinta com isso aqui. No nosso material de apoio aí, eu trago para vocês uma listinha, né, das preposições essenciais, das preposições acidentais, tá? Para que, se você tiver alguma dúvida sobre isso, você possa ir consultar o seu material. Beleza? Tranquilo até aqui? O que eu farei agora, tá, é apenas algumas considerações acerca da regência nominal e da regência verbal, tá, para que você possa compreender melhor como este assunto pode aparecer ali nas nossas provas e como se preparar, então, para esse tipo de questão. Tudo bem? Quando nós falamos em regência nominal, meus caros, tá, nós não temos regras quanto à regência nominal. Vocês devem lembrar que no bloco passado eu falei para vocês o seguinte: quando o termo regente é um nome, ou seja, quando você tem um nome pedindo um complemento, o complemento nominal será sempre preposicionado. Tá? Sempre preposicionado, isso você tem que lembrar. Tá? Agora, nós não temos uma regra para isso. Como é que você assimila? Que preposição você vai utilizar, né, para cada nome? É a sua experiência de leitura que irá prevalecer. Se você tem uma gramática aí na sua casa e você abrir o tópico de regência, você vai identificar. A parte que fala de regência nominal, ela vai se limitar ali, né, a falar o que é a regência nominal, quando um nome pede um complemento, tá? E então esse complemento virá introduzido por uma preposição. E a sua gramática provavelmente ela vai se limitar a trazer alguns exemplos, né, de nomes que pedem uma preposição, um complemento ali, né, e a preposição que você poderá utilizar. E aí você verá também que, dependendo do sentido que você vai dar ao seu texto, o mesmo nome ele pode, né, aceitar duas ou até mais preposições. Então, se eu falo, por exemplo, que eu estou junto, eu posso falar que eu estou junto a você, estou junto com você, ou estou junto por você, por exemplo. Isso tudo vai depender o quê? Do sentido que eu quero atribuir ao meu enunciado, tá? Então, fiquem atentos a isso. Nós não temos regras quanto à regência nominal. Você vai conhecer isso daí a partir da sua experiência de leitura. Então é o tipo de questão que, quando aparece na prova, vai realmente privilegiar o aluno que tenha uma maior experiência de leitura. Quanto à regência verbal, tá? Quanto à regência verbal, o que eu farei, tá? Quanto à regência verbal, o que eu farei a partir de agora é trabalhar com vocês apenas alguns exemplos para que você possa se orientar melhor no que diz respeito a ficar atento durante a leitura, tá? E principalmente naqueles verbos que são os mais cobrados. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, não irei delongar, tá? Porque no material que eu vou disponibilizar aí para vocês, que eu estou disponibilizando aí para vocês, tem uma listinha dos principais verbos aí que aparecem na nossa prova e que é cobrada a regência aí na nossa prova. Mas o que você tem que ficar atento? Como eu já havia dito lá no primeiro bloco, na língua portuguesa, né, a riqueza do nosso léxico, então você tem aí a mesma palavra, dependendo do contexto, assumindo sentidos diferentes. E quando nós estamos tratando de verbos, o mesmo verbo, então, ele também pode indicar sentidos diferentes. E a partir do sentido que ele assume, pode ou não ter preposição. Tá? Então vamos lá, vamos entender isso aqui na prática. Tem um verbo muito comum que cai sempre aí nas nossas provas, que é o verbo assistir. Tá? Vou destacar aqui regência verbal. Tá? O verbo assistir, meus caros, prestem atenção. O verbo assistir, tá? Ele é um verbo muito comum nas nossas provas, e ele tem vários sentidos, mas o sentido mais usual, tá, do verbo assistir é ele no sentido de ver,
tá? De ver, presenciar. E o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ele é um verbo transitivo indireto. O que significa isso? Quando eu falo que ele é um verbo transitivo indireto, você já deve ser capaz de compreender o quê? Que ele é um verbo que pede complemento, isso, introduzido por uma preposição, não é? Então, olha só. Opa. Assistimos ao filme ontem. Muito bem, meus caros. Olha só, o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ele rege um complemento introduzido pela preposição a. O que nós temos que ficar atento? No falar coloquial, nesse falar do dia a dia, é muito comum nós suprimirmos essa preposição, não é? É comum numa conversa ali, informal, você fala, assistiu o jogo, assistiu o filme, certo? Omitindo essa preposição. Porém, de acordo com o português formal, né, a nossa língua formal, padrão, o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ele rege um complemento introduzido pela preposição a. Então, o correto é assistimos ao filme, assistir ao jogo, tá? Então, você terá aí a preposição. Aqui, no caso, né, você tem aí a preposição a mais o artigo o, formando a contração ao. Só isso aqui, beleza? A preposição é uma exigência do verbo assistir no sentido de ver, tá? Este mesmo verbo assistir, ele pode ser empregado aí no sentido de assistência. Tá? Ele pode ser empregado aí no sentido de assistência. Aí eu falo para você que ele é um verbo transitivo direto. Por quê? No verbo de assistência, no sentido de auxílio. Tá? Eu posso falar para você, por exemplo, né? O médico assistiu o paciente. Tá? Observem que aqui o verbo assistir aqui, né? Não é simplesmente no sentido de ver, mas no sentido de dar assistência, de prestar ali um auxílio. Então o verbo assistir ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele pede complemento, porém sem preposição, tá certo? Está aqui mais um sentido do verbo assistir. E não para por aí. Tá? O verbo assistir, ele ainda pode ser empregado no sentido de ser de direito, tá? Então olha só, no sentido de ser de direito, se eu emprego o verbo assistir no sentido de ser de direito, eu falo para você que ele é um verbo transitivo, transitivo indireto, tá? Num verbo transitivo indireto, então olha só, o verbo assistir no sentido de ser de direito, ele pede o complemento com a preposição. Então olha só, vamos pensar aqui. Olha só, férias é um direito que assiste a todos. Este a aqui, ó, é a preposição exigida pelo verbo assistir no sentido de ser de direito. Bom, e tem mais uma que caiu numa prova há pouco tempo e que essa derrubou muita gente. Por quê? Não faz parte do nosso uso, né, aí no dia a dia, que é o verbo assistir no sentido de residir, tá? No sentido de residir, olha só, pessoal, ele é um verbo intransitivo, tá? Então, o verbo assistir no sentido de residir, ele é um verbo intransitivo, ou seja, o que é um verbo intransitivo? Ele não pede complemento, mas quem reside, reside em algum lugar, não é? Então, ele vai pedir o quê? Não complemento, mas para ele você terá uma adjunta adverbial de lugar. Então, eu posso falar, por exemplo, né, colocar aqui um pouco mais abaixo, olha só, que nós assistimos em Goiânia. Olha só, tá? Assistimos em Goiânia, ou seja, residimos em Goiânia.
Observe bem o verbo assistir no sentido de residir, tá? Aqui, essa preposição em, tá? Essa preposição em aqui, ela está referindo-se ao quê? À locução adverbial de lugar, tá certo? Então, o verbo assistir aqui, ele é um verbo intransitivo, mas para ele, o que ele irá admitir? Um adjunto adverbial de lugar. Então, cuidado, isso aqui, então, não é um objeto. Não é um objeto indireto para o verbo assistir, aqui no sentido de residir. Isto aqui é um adjunto adverbial de lugar, ou seja, uma locução adverbial de lugar, para ser mais claro para vocês. Beleza? Então vejam só, o que eu quero chamar a atenção de vocês com essa explanação aqui. O mesmo verbo, dependendo do contexto, ele pode ter aí o que? Até 4 sentidos diferentes. E percebam que a regência do verbo muda. No sentido de ver, ele é transitivo indireto. Né? No sentido de assistência, de auxílio, ele é transitivo direto. No sentido de ser de direito, ele é verbo transitivo indireto. E no sentido de residir, ele é um verbo intransitivo. Então vejam só, o mesmo verbo, dependendo do contexto, assume aí sentidos diferentes. Beleza? Legal, não é? Então, como é que você faz? Como é que você estuda isso? Você vai decorar, você vai comprar um livro de regência verbal e vai decorar a regência, sei lá, de 10 mil verbos da nossa língua? Não. Mais uma vez, meus caros, eu venho falando isso com vocês. De nada adianta você querer estudar, aprender, fazer análise morfológica, fazer análise sintática, se antes de tudo você não for um grande leitor. Tá? Você vai assimilar a regência dos nomes, a regência dos verbos, a partir da sua experiência de leitura. Guarde isso. O que torna alguém competente na língua portuguesa não é a capacidade meramente de decorar regras, mas sim a sua experiência de leitura. Você só será um grande comunicador, seja na forma oral ou na forma escrita, se antes de tudo você for um grande leitor. Tá? Eu me lembro de uma entrevista da nossa grande poetisa, né? A Aninha, a Cora Coralina, em que ela falava que foi conhecer um livro de gramática, né, da língua portuguesa quando os filhos dela estavam na escola. Mas um detalhe, ela já escrevia para jornais nesta época. Ela já era uma escritora. Então, aí alguém pode pensar, mas como alguém que não conhecia a gramática da língua portuguesa era escritora? Bom, do pouco que ela teve de educação formal, que ela começou a ler, ela nunca mais parou. Então, foi essa experiência de leitura que fez com que ela se tornasse escritora. Não foi o domínio ali das regras gramaticais. Então, isso é importante, nós temos que estudar, nós temos que aprimorar, até porque nós fazemos provas e nas provas essas regras ali aparecem, né? E isso também é cobrado de nós. Mas, para que você possa realmente dominar isso daí plenamente, você tem que ser, antes de tudo, um leitor. E nunca é tarde para começar, tá? Já fica aqui a minha dica. Você que quer melhorar a sua leitura, de repente fica pesado você começar ali já por um romance, por uma obra maior, comece por livros de contos. Tá? Conto é um texto curto ali, 5, 10 páginas no máximo, você senta ali com 15 minutos, 20 minutos no máximo, você consegue iniciar e terminar uma história, e à medida que você vai tomando gosto por isso, o seu empenho na leitura vai aumentando e você pode se dedicar a leituras, a leitura de obras maiores, né? Pode ler aí um romance, pode ler um grande best-seller, os clássicos da literatura universal e tal, né? Então vamos lá, leitura, tá? A base de tudo é leitura. Eu vou trazer aqui para vocês mais um exemplo de regência verbal, para não ficar muito limitado isso aqui com vocês. Mas volto a dizer, não precisa se preocupar em querer decorar isso não, tá? É sua experiência de leitura que vai prevalecer nesse momento. Outro verbo muito comum, tá? Sempre aparece também nas nossas provas, é o verbo visar, tá? Olha só. O verbo visar. Por quê? O verbo visar, ele pode ser empregado, primeiro, no sentido de desejar, tá?
ele pode ser empregado no sentido de desejar. E aí eu te falo que ele no sentido de desejar, de almejar, ele é um verbo transitivo indireto. Significa dizer o quê? Verbo transitivo, transita, pede complemento. Indiretamente o quê? Pede o complemento introduzido por preposição. Muito bem. Então olha só. Ele sempre visou ao cargo de diretor. Então está aqui o verbo visar no sentido de desejar. Pede o complemento introduzido pela preposição. Então visou no sentido de desejar, visa a alguma coisa. Tá? Este mesmo verbo, ele pode ser utilizado no sentido de mirar. E aí eu te falo que ele é um verbo transitivo direto. Tá? O verbo visar no sentido de mirar, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, pede um complemento e pede complemento, ligue-se a ele sem o auxílio de preposição. Então olha só, o atirador visou o alvo. Então visou aqui no sentido que o atirador mirou o alvo, né? Então você tem o verbo aqui como um verbo transitivo direto, ou seja, pede complemento, o atirador visou, porque se eu falo para você apenas o atirador visou, você vai falar visou o quê? Visou o alvo, olha o complemento dele aqui, um objeto direto, tá? Então aqui está um objeto direto, ó, complemento do verbo, é um objeto direto. Ele pede complemento, porém sem o auxílio de preposição. E este verbo pode aparecer ainda num outro sentido, tá? O verbo visar, tá? Ele pode aparecer no sentido de por visto, tá? Ou assinar, tá? Mesma coisa, por visto, ou assinar. E aí eu te falo que ele é também verbo transitivo direto, tá? Olha só. Ele visou o contrato. Olha só, ele visou o contrato. Aqui, ele visou o contrato, é o sentido de quê? Dele ter almejado o contrato? Não. Ter desejado o contrato? Não. No sentido dele ter assinado o contrato, posto visto ali neste contrato. Então, mais uma vez, olha só, um exemplo aqui, né, de um verbo que pode ser empregado o quê? Em três sentidos diferentes. E observe que, no caso aqui, no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto. Já como mirar e no sentido de assinar, ele é verbo transitivo direto. Então teremos que estar atentos ao quê? A aplicação, né, deste verbo ali de acordo com cada contexto. Um detalhezinho que está aí no material de vocês, para que você também possa consultar, e é bastante interessante, o verbo lembrar e esquecer. Tá? Então, quem lembra, lembra algo, tá? Quem esquece, esquece algo. Agora, se esses verbos forem utilizados, né, como verbos ali pronominais, então, por exemplo, quem se lembra, né, quem se lembra de alguma coisa. Então, veja a diferença. Quem lembra, lembra algo, tá? Então, olha só, lembra algo, né? Quem se lembra de algo. Quem esquece, esquece algo. Quem se esquece de alguma coisa. Então, como pronominais, esses verbos vão pedir complemento introduzido por preposição. Não pronominais, né, vão pedir complemento sem a preposição. Então, são algumas particularidades que, mais uma vez, eu reforço com você. Você assimila isso a partir da leitura. Tá? E por que é importante nós entendermos essa questão da regência verbal e da regência nominal? Para que você possa, por exemplo, compreender melhor a colocação pronominal, que nós veremos mais à frente. Já na próxima aula eu vou aproveitar o ensejo aqui, né, que nós estamos trabalhando em regência. Eu já vou trabalhar com vocês um outro tópico que para alguns parece difícil, mas eu vou mostrar que não é, que é o acento indicativo de crase, a ocorrência da crase na nossa língua. Tá? Eu gosto de aproveitar essa aula de regência para já na sequência trabalhar o acento indicativo de crase.
certo? Eu trabalho esse fenômeno da crase fora da aula de acentuação gráfica, justamente porque se você não tiver o domínio da regência, você não entenderá o acento indicativo de crásio, beleza? Então essa é a nossa segunda aula. A aula de regência faz parte da segunda aula, nós estamos aqui no segundo bloco e eu vou fazer mais um bloco desta aula de regência somente com questões, tá? Para que você possa perceber como este assunto de regência pode aparecer aí na nossa prova. E a próxima aula, o nosso terceiro encontro, eu já aproveito para falar sobre acento indicativo de crase, porque aí essa parte de regência será muito bem aproveitada para que você entenda o fenômeno da crase. E é um assunto sempre cobrado aí nas nossas provas. Beleza? Tranquilo? Meus caros, olha só, se você chegou até aqui, eu peço aí que deixe seu comentário, deixe dúvidas se porventura tenha surgido aí alguma durante a nossa aula. E claro, se você gostou, marque aí que gostou. Se não gostou, diga também que não gostou. Observe aí, se você não está inscrito no canal, dá essa moral aqui para o seu amigo, tá? Inscreva-se aí no nosso canal, mas claro, só se inscreva, só dê o like se você quiser. Beleza? Eu sou o professor Moacir Cabral e estou aqui para dar essa força para você estar se preparando aí para as provas vindouras. Sucesso? Beleza? Tamo junto? Até o próximo bloco aí de questões. Avante, avante!